E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal mais uma vez, ainda nessa série sobre reformar-se, né? Reforme-se. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre algo que é muito dito aí pelas pessoas na nossa sociedade, que é a seguinte frase: todos os caminhos levam a Deus. Quando você fala sobre Deus, quando você fala sobre Cristo, principalmente quando nós falamos que Cristo é o único caminho que nos leva até Deus, geralmente as pessoas trazem essa frase: todos os caminhos levam a Deus. Mas na verdade essa frase ela é um tanto contraditória e nem a razão ela apoia essa frase, né? Porque ela acaba se contradizendo. Imagina se alguém chega em mim e diz assim: onde tu mora? Qual é o teu endereço? Né? Como é que eu chego lá? E eu digo assim: não, não, todas as ruas, todos os caminhos levam à minha casa. A pessoa vai parar e vai dizer assim: como assim? Qualquer caminho que eu pegar, eu vou chegar na tua casa? Sim. A pessoa vai dizer: não, tu tá louco, isso não tem lógica nenhuma. Pois é, e a gente traz isso quando se trata de vida espiritual, quando se trata de relacionamento com Deus. A gente aplica essa frase e às vezes a gente não para refletir, para pensar que, como eu disse, essa frase ela existe uma contradição nela. Não só por causa disso, talvez você diga: não, mas esse argumento que tu usou, né, tá falando de endereço, mas agora quando se trata de religião ou de espiritualidade, a gente não pode aplicar a lógica ou a razão. Mas vamos pensar um pouquinho mais, né? Quando nós dizemos assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Implicitamente você está dizendo que todas as religiões, todas as crenças, de alguma forma, nos levam até Deus para nós termos um relacionamento com Ele. Porém, se a gente parar para pensar, existem algumas religiões, algumas crenças que qualquer um hoje na nossa sociedade se levantaria contra e diria que não é uma boa prática. Por exemplo, né, há pouco tempo atrás, ou ainda se fala ainda que algumas tribos indígenas, alguns povos africanos mais tribais, por exemplo, eles defendem o canibalismo, né? Ou alguns dizem que essa prática já cessou, mas se você pegar alguns povos da antiguidade, alguns povos mais antigos, por exemplo, se você pegar os astecas, eles sacrificavam pessoas, sacrificavam humanos ao deus deles. Imagina eu dizer assim: não, na minha religião a gente sacrifica pessoas. Você iria olhar para mim e dizer assim: não, não, esse caminho aí não leva a Deus. Pois é, e nós usamos essa frase, né, como se fosse algo que realmente funcionasse. Mas na prática, se nós usarmos a razão, não estou falando nem usar a fé, mas usar a razão, nós podemos chegar à conclusão que não tem como, é impossível. Né? Fora outras questões, quando a gente pega determinadas crenças e religiões, uma defende, por exemplo, o monoteísmo, outra defende o politeísmo, e você vai ver que elas vão se contradizer. Como é que você diz que qualquer uma delas vai levar até Deus? Porém, diante de tudo isso que eu trouxe aqui, os reformadores, que é sobre o que nós estamos falando, eles diziam: não é todos os caminhos que levam a Deus, é somente um caminho. Martinho Lutero e outros homens, João Calvino, Zwinglio e tantos outros reformadores que defendiam aquilo que a Bíblia dizia, eles defendiam com todo o seu coração, com toda a sua força e energia, que somente Cristo nos leva até Deus. Isso não é uma ideia deles, isso é uma ideia que eles tiraram da Bíblia Sagrada, que nós cremos, sabemos que é a verdade. Quando você vai, por exemplo, para João 14,6, não foi nenhum dos apóstolos que falou isso, foi o próprio Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Perceba que Jesus não disse assim: eu sou um caminho, eu sou mais um caminho, eu sou um caminho que leva. Não, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sei que isso na nossa sociedade, quando a gente fala: não, não, eu creio que somente Jesus nos leva à salvação, eu creio somente numa verdade, todo o resto não é verdade. Isso soa como intolerante, isso soa como se a gente estivesse indo contra a liberdade religiosa, mas as pessoas esquecem que liberdade religiosa é liberdade também para discordar de outras crenças, tudo sendo feito com respeito e, né, com tolerância, mas enfim, o ponto é que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando você vai também para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando também um pouco sobre isso. Ele vai dizer: existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual deu-se a si mesmo como um preço de resgate por todos.
Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo só existe um mediador, é aquele que fica entre dois lados. E ele faz essa mediação, ele faz esse contato, ele faz esse relacionamento entre duas pessoas. Como nós temos falado aqui no nosso canal, o pecado nos afastou de Deus. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos, todos nós falhamos e nós nos distanciamos de Deus e não temos condições de chegar até Deus com as nossas forças, com a nossa capacidade. Então Cristo vem a essa terra, ele vive uma vida que nós deveríamos viver e recebe a morte que nós merecíamos, para que nós pudéssemos chegar até Deus novamente. Jesus é a ponte que nos leva até Deus novamente. E por que é só Jesus, né? Por que, pastor, é só Jesus? Porque Jesus fez exatamente aquilo que nenhum outro poderia fazer e pode fazer. Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Nenhuma pessoa, nenhum fundador de religião, nenhuma pessoa, por melhor que ela seja, por mais boa que ela seja, ela nunca poderia fazer o que Cristo fez. Levar a pena que nós merecíamos, levar a culpa sobre ele e resolver o problema do pecado. Ele morreu no nosso lugar para que eu e você venhamos ter vida e vida com abundância. Não vá atrás do que todos estão dizendo, vá atrás daquilo que a palavra de Deus diz. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.